Vila fruto e filha do café, preto da terra brava, roxa e sangrenta de Bandeirantes, potestades de João Franco de Moraes Otávio, homem de teres haveres, escravista convicto, inimigo de Pedro II. Queria ser conde, barão, mas era senhor de muita escravaria, então sua majestade, el rei, negou-lhe o agrado. Caramunhento, o velho coronel se fez republicano capenga, posto que escravista. No entanto, possuía ainda o rude João Franco 3 filhas moças, feias, mas bem servidas de dote e filiação. Uma delas foi arranjada em matrimônio para um tal Tibério Augusto de Sena, fidalgo promissor, vindo das Minas, muito bem chegado. Com a morte do quase barão, o moço bem casado loteou sua parte na gleba, formando uma vila simples, mas de grande extensão, a qual nomeou Tibério. Seu nome de batismo, nome de imperador romano, da linhagem dos Cláudios, casta de loucos e artistas. Entre os artistas da vila está o músico e poeta André Bordini. De verdade, eu só me sinto em casa na Vila Tibério. Quando eu entro com o carro na vila, aí a impressão que eu tenho é que eu cheguei em casa, mesmo não morando mais lá. Ele é tão tiberense que escreveu um livro de poesias contando a história da Vila Tibério. Vou contar a história boa, que se perdeu nos muros caiados da vila antiga. A história da negra velha, de mamas fartas, que alimentou a gente toda, sofrida e tão renegada. Colonos de Itália, de Espanha e Portugal, de senzala e de nenhum lugar. Gente forte, maltratada, temendo a falta, o pão garimpado, na economia, na segurança, do guarda noturno do bairro esquecido, que saiu do tempo e entrou na memória pouca dos poucos que ficaram. Fernando Braga escreve no Jornal da Vila o que um dia alguém antes dele viveu. Até 1890, o João Franco de Moraes Otávio era o dono da Fazenda Monte Alegre. Essa fazenda, a área dela chegava até a área da atual Vila Tibério. Com a abolição dos escravos, para ele perdeu o sentido, ele não sabia encarar os tempos modernos daquela época, né? E ele vendeu a fazenda. Só que, quando ele vendeu, ele já havia doado as terras da Vila Tibério para o genro dele. Naquele começo, conforme mostra o mapa, a vila de São Sebastião crescia para além do centro. O bairro da República se formava ao redor da estação Mogiana. O barracão de cima e o barracão de baixo se expandiam a partir do núcleo Antônio Prado. A Vila Tibério não fazia parte do núcleo colonial Antônio Prado. Um dos bairros mais antigos de Ribeirão Preto, a Vila Tibério surgiu do primeiro loteamento urbano feito na vila de São Sebastião. O agrimensor Tibério Augusto Garcia de Sena loteou suas terras e fundou o bairro em 1894. O Tibério começou a lotear a Vila Tibério assim, em lotes grandes, não lotes urbanos como a gente conhece hoje, lotes de terrenos para casa. Ele fazia lotes tipo chácaras. Então ele começou a vender grandes glebas. As terras dele ficavam nos fundos da estação para cá. E houve uma valorização, houve uma procura e começaram a ver começou a vender pequenos lotes ali perto da estação para os ferroviários. O bairro recebeu os funcionários da estação Mogiana e no começo do século XX os da Cervejaria Paulista e da Antártica. Posteriormente, com a chegada da Antártica, em 1911 foi a inauguração. Aí houve uma valorização tremenda, houve uma procura. E o bairro, a tendência do bairro, assim, a característica, foi de vir para cá os imigrantes e operários. Operários especializados, inclusive, né? Vieram alemães, vieram para trabalhar na cervejaria.
Quando a gente mudou para cá, a Vila Tibério era tão pequenina, tão pequenina. Havia a porteira da Mogiana, que levava a gente para o centro da cidade, fechava a porteira, não tinha como passar. Aí tinha firmas grandes, como a Antártica, que eu também acabei sendo funcionária de lá, acabei trabalhando lá. O senhor Antônio da Silva guarda ainda na memória o som da antiga sereia. Então, a sirene tocava às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Esses 3 horários. O horário da Paulista naquela época, a sirene da Paulista era que mandava em Ribeirão. De 6 em 6 horas, que ali as caldeiras, que aquilo lá não era elétrico, aquilo lá era vapor. Entendeu? Depois que deve ter passado a eletricidade, mas ela não era elétrica não. Ela era vapor, aquela sirene. Eu nem sei como interpretar, assim, é muito maravilhoso, é um barulho assim agudo, né, que chama atenção, então aquilo desperta assim, né, harmonia, né, na gente, né. André Bordini também tem na memória lugar para guardar suas lembranças. Me ficaram muitas experiências sensoriais, cheiros do passado, cheiros do fogão a lenha, cheiro dos canteiros de ervas, de alecrim, de manjericão, de jasmim, de boldo, de plantas medicinais, cheiros de velhos guardados, de móveis antigos, com gavetas recendendo a naftalina, né? Cheiros de gente velha, cheiros de cigarro de palha de fumo, não é? E é lá, do fundo da memória, que ressurge a história da Sociedade Amiga dos Pobres. A Sociedade Amiga dos Pobres é uma maravilha, né? Tem uma história muito bonita. A Sociedade Amiga dos Pobres é uma história, uma parte muito bonita da Vila Tibério, uma parte bonita das pessoas da Vila Tibério. Que é um negócio fantástico, né? Uma história interessante, porque era uma instituição filantrópica numa época que já se buscava amenizar a dor do outro, né? No começo do século passado, 1900 e pouco, os ferroviários eram preocupados com as pessoas que ficavam dormindo no relento da estação, que ficavam dormindo nas plataformas. E muitas vezes tem histórias assim de que alguns até levavam algumas famílias com crianças pequenas para suas casas e acolhiam 1 ou 2 dias. E essa preocupação foi aumentando e eles resolveram criar uma sociedade que desse um pernoite para essas famílias, para que não dormisse no frio, no inverno, com criança, migrantes chegando, com pessoas de idade, com criança, E eles criaram essa sociedade que permitia que essas pessoas fossem acolhidas 3 dias, por 3 dias, e depois elas teriam assim condição de retomar o seu caminho. O loteamento da vila ganhava mais habitantes e todos pediam pela construção de uma igreja. Esta igreja foi construída no início do século passado. A pedra fundamental foi lançada no ano de 1917, 3 anos depois de ter sido criada a paróquia aqui nesta região, que foi, aliás, a primeira paróquia depois da Catedral de Ribeirão Preto. E foi construída então com a orientação dos padres missionários claretianos que, chegados da Espanha, aqui se instalaram e começaram a trabalhar no bairro com a colaboração dos migrantes italianos que aqui viviam. Este bairro era um bairro praticamente habitado pelas famílias de imigrantes italianos. A matriz de Vila Tibério, de frente ao jardim da Praça Coração de Maria, na sua parte interna tinha um coro de madeira antigo, donde se via a nave e o grande altar. Daquele recanto povoado de morcegos, nasciam os acordes mofados da harpa de Sião, livro antigo, pesado, grosso, amarelado e recheado de canções sumidas. Antes, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, antes existia uma capela ao lado que já era dedicada a Nossa Senhora do Rosário.
a origem dessa devoção à santa não está assim, determinada historicamente. A igreja da Vila Tibério foi elevada à paróquia em 1914. Em 1917 chegaram os claretianos, que tem a história ligada à Vila Tibério também, aos claretianos. Em 1918 foi inaugurada a igreja. A igreja foi inaugurada em 19, ela começou em final de 17, foi construída em 18, inaugurada em 19. Historicamente, eu acho que o valor artístico mais importante é ela tem pintura do Gregolini. Tem 2 painéis do Gregolini. Mas as características desta pintura são de uma certa puerilidade, uma pintura que invoca uma certa ingenuidade intencional da parte do autor. Essa é a marca das pinturas aqui da igreja. E eu me lembro da vovó indo com amigas para a missa, e na missa elas usavam véu ainda. Eram umas senhoras que sentavam numa fila e todas punham véu para acompanhar a missa. Não sei se alguém se lembra disso, de usar véu para ver a missa, né? Rosário, livro de orações, o cheiro do incenso e o coro da igreja com um violino muito lamentoso, muito sacro. A primeira escola do bairro foi edificada a partir da manifestação da comunidade. A professora Fátima Colos teve acesso a antigos documentos e sua pesquisa revela como de fato as coisas aconteceram. Antes de ser construída a escola, aqui era uma chácara que era chamada de Chácara Veridiana. Ela era todo esse quarteirão no qual é construída a escola. E ela era do conselheiro Antônio Prado, era propriedade. E havia aí, desde quando eu vim aqui para a escola, a gente ouvia dizer que este local aqui foi doado pela dona Sinha Junqueira, por isso que a escola tinha esse nome. E nesse trabalho que eu fiz, eu acabei descobrindo que, na verdade, essa propriedade jamais foi de dona Sinha Junqueira. Ela era desse conselheiro. E o que aconteceu? Essa chácara foi vendida para a Prefeitura de Ribeirão Preto e de acordo com um acordo entre ele e o Estado, que o Estado construísse essa escola nesse local. E o nome Sinha Junqueira foi dado posteriormente devido à benfeitoria que ela fez para a sociedade de Ribeirão Preto. É nas palavras de Burdini que a história ganha imagem. Meu pai estudou nessa escola, minha mãe, todos os da geração deles, né, estudaram na escola. Eu estudei, meu irmão estudou, e até hoje crianças passam por lá e tem aqueles elementos bem pitorescos, né, de uma velha escola. O assoalho de madeira, o ranger dessas madeiras que dilatam, né, com a temperatura, com a mudança de temperatura, os janelões compridos, o pé direito muito alto, as histórias de assombração. O tempo que tinha ginásio aqui, eles falavam que no porão tinha assombração. Eles viam, eles gritavam, acho que um assustava o outro, mas eu nunca vi, não. O porão, né, a biblioteca, a escadaria belíssima que existe até hoje lá, os painéis com as fotos antigas em branco e preto daquelas crianças que hoje já devem estar mortas, a grande maioria delas. Então é uma escola povoada de fantasmas encantadores. Em julho de 1921, o terceiro grupo escolar de Ribeirão Preto foi solenemente inaugurado. Primeiramente, a escola foi chamada de Terceiro Grupo Escolar de Ribeirão Preto. Depois, em 1954, ela foi chamada de Dona Sinha Junqueira. E com as mudanças depois dentro da educação, hoje ela é denominada Escola Estadual Dona Sinha Junqueira. Entre a igreja e a escola existe a Praça Coração de Maria. O lugar é o centro que pulsa, por onde sempre se vem e se vai. Mas de todos os lugares, a vila guarda um que revela a paixão do tiberense. Botafogo, és barricada e projeção
de coletivas aspirações e sonhos justos e libertários. Foste a vida de meu avô e de meu pai e de todos os pais da vila, como és pai de nossas triunfais fantasias e domingos e ilusões. Não havia teu distintivo ou teu nome no meu jogo de botões, nem no álbum de figurinhas. Foi das minhas primeiras frustrações, mas pintei-te no verso da cartilha e tive orgulho disso, pois em toda a Vila Tibério e em toda a vida, Tibério, estás e estarás sempre em jogo, eternamente Botafogo. Os registros históricos, né, mostram que no início do século passado, a cidade é muito marcada pelo futebol jogado nos bairros, né? E esses bairros tentavam impor a sua pujança, até a sua soberania, autonomia com as suas equipes de futebol. Ele nasceu na fusão de 3 times que, frente aos outros times, eles eram fracos e aí resolveram se unir e fundaram o Botafogo. E na Vila Tibério, né, havia o Tiberense, que era a principal força, o Paulistano e o Ideal. E esses times não conseguiam fazer frente às outras equipes, até mesmo o Comercial, o Ginasial, outras equipes que em determinados períodos tinham essa soberania no futebol de Ribeirão Preto. E desta fusão, dessa união desses times da Vila Tibério, é que surgiu o embrião, né, e a ideia de se fundir o Botafogo. Bom, fundado o Botafogo, né, precisava ter um local para jogar. E durante um período o Botafogo usava dos campos do Palestra Itália e do próprio Comercial, que tinha o seu estádio na Rua Tibiriçá, um dos estádios até modelo no estado de São Paulo. Dizem que o Comercial, ele, num jogo importante do Botafogo, ele havia emprestado o estádio, mas na última hora ele negou, falou, não quis. E os diretores do Botafogo ficaram muito contrariados, né? E falaram, pô, vamos ter o nosso estádio e assim a gente não precisa de ninguém. E resolveram construir o estádio. E o Botafogo adquiriu o terreno na Vila Tibério em 1921, comprando esse terreno que depois deu origem ao estádio Luiz Pereira. E uma curiosidade é que entre os fundadores eles fizeram um pacto, que quem morresse primeiro teria o nome. E foi o presidente Luiz Pereira, que faleceu, que recebeu o nome do estádio. O campo depois recebeu melhorias, mas que foi eternizado e até hoje é um marco, né, na Vila Tibério como a casa do Botafogo. Não tem como o sujeito morar na Vila Tibério e não torcer para o Botafogo. Bom, e o Botafogo, né, fez o seu primeiro jogo no estádio Luiz Pereira contra o Uberaba, num amistoso, que deveria acontecer no estádio do Comercial, mas que foi levado para o estádio do Botafogo e ainda não estava completo, enfim. Estava numa fase inicial de construção. O estádio Luiz Pereira, que depois recebeu as arquibancadas em 38 e depois, mais adiante, né, em 57, por conta do acesso do Botafogo, ele recebeu uma verba, o Botafogo recebeu uma verba da prefeitura para ampliar e melhorar o seu estádio, uma vez que era uma exigência, né, para jogar a primeira divisão, a necessidade de ampliar essas arquibancadas e dar melhorias ao estádio Luiz Pereira. Existiam 2 arquibancadas gigantescas, tem uma que ainda está lá, me parece. A história continua, né, encravada ali, com aquela arquibancada que relembra grandes jogos, grandes momentos. E muitos jogadores, ex-jogadores do Botafogo, quando passam ali ou quando vão ao poliesportivo, citam, olha, naquela arquibancada ali, muitos torcedores viram gols meus, enfim. Aquela arquibancada que hoje margeia a piscina, ela ainda é um resquício histórico importante e foi muito bem preservada, foi uma ideia muito bacana e de se manterem aquela estrutura, né? E o Botafogo preserva essa história que é muito forte com o povo da Vila Tibério. A Avenida do Café, que corta o bairro da Vila Tibério, existe desde o tempo áureo do café. Era a antiga estrada de ferro, que partindo da estação Ribeirão Preto, seguia via Fazenda Monte Alegre até a Fazenda do Mon. Somente em 1949 passou a chamar-se Via do Café e em 1966 Avenida do Café. A avenida hoje, Avenida do Café, era mato, era pasto. O Colégio Santana ali tudo era pasto ali. Um dia depois do outro, e o bairro que tem perfil de cidade ganhava nas primeiras décadas do século XX diversidade econômica. Na década de 40, foi feito o frigorífico Morandi, a fábrica de bebidas Gino Alpes e a cerâmica São Luís.
A vila progrediu muito, que antigamente tinha só uma passagem da vila para a cidade. Gino Alpes, um imigrante italiano, começou sua vida no Brasil, trabalhando nas fazendas de Francisco Schmidt e depois iniciou sua trajetória de industriário fabricando o refrigerante Douradinha. O meu avô, pai do meu pai, foi um dos que vieram para implantar a sapataria na fazenda do Dr. Schmidt, hoje onde é a USP, não é? Era uma fazenda e ele importava até sapateiros para poder ter a mão de obra para fazer as botinas dos empregados. Meu avô veio para isso. O meu pai, ele é um guarda-livros, menino pobre, filho de imigrantes, e ele foi o fabricante da famosa Douradinha, famosa porque era um refrigerante que tinha qualidade e propriedades terapêuticas, não é? Sendo diurético. E aqui é um verdadeiro santuário que a gente preserva. Nós que tivemos o privilégio de ser filho de Gino Alpes, nós preservamos essa riqueza toda que tem aqui. A Douradinha ou os outros refrigerantes tinham muita qualidade porque era feito com a melhor água, uma das melhores águas do planeta, se não a melhor hoje, que era de Ribeirão Preto, uma água que não tinha tratamento químico, ela só era filtrada. E esse refrigerante tinha muita qualidade, só essências importadas, aquilo que precisava ter para conservar, era tudo muito natural. Ele, inclusive, fabricou para os primeiros transplantados renais do Hospital das Clínicas, ele tinha um dia ou dois por semana, durante determinado mês, que ele fazia esse refrigerante para lá. Com baixo teor de açúcar ou sem açúcar nenhum. E meu pai, um homem adiante do tempo, que pensava muito no social, preservava muito a natureza. Eu tenho a famosa Douradinha, né? Que é tradicional, foi muitos anos aqui do bairro. O Gino Alpes tinha a fábrica ali na rua municipal, ali perto onde é o disque do gelo, ali abaixo do lado do Carrefour. E a gente vendia muito, era muito saía mais do que os outros refrigerantes tradicionais, né? A Vila do Botafogo e da Praça Coração de Maria é também a vila do... O José Velone, José Delibo, figuras humanas se envolveram na política, como o pai do Dr. Clodoaldo Franklin, que era o Arthur da farmácia. Meu pai era farmacêutico formado em Pindamonhangaba. Veio trabalhar aqui na farmácia do irmão dele, na Vila Tibério, na Rua Luiz da Cunha. E aqui ele trabalhava praticamente dia e noite, porque as farmácias não tinham plantão, que era seguida, né? Depois ele se enveredou para a política também. O farmacêutico Arthur Franklin de Almeida, que é pai do Dr. Clodoaldo, que clinica tem mais de 50 anos, o seu Arthur, ele era farmacêutico, tinha farmácia ali na Luiz da Cunha com a Gonçalves Dias, e ele era uma pessoa assim muito competente, ele formulava, naquela época assim, era uma coisa difícil, né? Ele era muito rígido, muito honesto, né? e atendia muita gente podendo pagar ou não podendo pagar. Esse é que era o lema dele, né? Há histórias e histórias sobre ele, que era um homem humano, profundamente humano. Ele foi vereador várias vezes e trabalhou muito pela Vila Tibério. O posto de puericultura, que hoje é o CSE Vila Tibério, essa área ele organizou o pessoal para ser adquirida e compraram com vaquinha, com rifa, cada um doando uma parte. Ele conseguiu, junto com outros também, mas ele conseguiu a instalação aqui do segundo cartório. Aos comerciantes, né? Pesuto, Deolama, lá o Hermínio, que está até hoje, né? As figuras, as beatas, né? As beatas da igreja, os religiosos, né? Dona Ana Pita, por exemplo, seu José Rezende, fundador do Centro Espírita Batuíra. Um personagem assim que eu acho que vale a pena ser lembrado da Vila Tibério como símbolo da vila é o Sebastião Bordini, o Leão. Ele é uma figura assim querida por todos. Tem essas figuras, né? Folclóricas da Vila Tibério. Uma delas, inclusive, é um primo meu, que é o
o leão. Ah, meu filho, batata. Hoje eu acho que seria um símbolo, né, assim, das figuras, né, figuras do bairro. Ele ganhou numa eleição lá como a figura mais iconográfica da Vila Tibério, porque ele é um torcedor fanático do Botafogo. Ele já deve ter 70 anos hoje, tem um comprometimento mental, mora ali na rua Paraíso e ele é o símbolo da Vila Tibério, né? Fica muito nervoso quando alguém fala do comercial, do bafo, ele explode. E a alegria das pessoas é ver ele nervoso, né? A Vila Tibério da Escola Sinhá Junqueira e das casas dos antigos trabalhadores da Mogiana foi também a vila do Cine Marrocos e do Cine Vitória. A minha mãe nos levou, quando éramos criança, no Cine Marrocos. Meu irmão mais velho foi mais que eu ainda, e era um cinema que tinha muitas sessões para criança, matinês, principalmente de desenho animado, né? Filmes do Walt Disney, no Cine Marrocos. Mas as pessoas mais antigas frequentaram também. Aliás, Ribeirão tinha muitos cinemas, né? Todos os bairros. No centro da cidade, inúmeros cinemas. Muitos cinemas. Ribeirão teve muitos cinemas. Eu vi os dois da vila, o Marrocos e o Vitória. A Vila da Maria Fumaça, exposta na praça, e das lembranças de Francisco Schmidt, foi, e ainda é, a vila de quem sabia fazer coisas com as próprias mãos. A Vila Tibério da minha infância ainda tinha muitos remanescentes de profissionais. Na época se falava, o sujeito aprendeu o ofício de sapateiro, né? Ofício de costureira. Então tinha muito sapateiro, tinha costureira, tinha alfaiate, tinha alguns pequenos comerciantes, algumas pequenas oficinas, né? Um paiol, né, de milho, tinha as boleiras, né? Não eram as confeitarias, as boleiras. Então são ofícios. Eu tive alfaiataria uns 10 ou 15 anos na Vila Tibério, mas eu praticamente vivia a Vila Tibério. Então comecei a trabalhar mais ou menos em 1940 na profissão de alfaiate, na Conselheiro Dantas. Depois eu vim para o mudei de patrão, mestre, né, na Doutor Loyola, na esquina da Padre Feijó. Ali vivi ali uns 7, 8 anos, fomos para o centro da cidade, alguns anos fiquei lá, depois voltei para a Vila Tibério. A vila é interessante, porque ainda dentro do pessoal de ofício, ainda temos uns 3 alfaiates, talvez uns 3 ou 4, eu conheço 3. Sapateiros, tem uns 3. Tem muitos pessoal que marceneiros não que tem uma indústria, mas que faz individualmente, trabalha, faz sua peça. E assim tem alguns ofícios ainda que ainda permanecem com as pessoas mais antigas. Tem senhoras que fazem aquele trutru, aquele bordado, é um bordado perfurado. Sapateiro, eu trabalhei bastante tempo sapateiro, pelo amor de Deus. Mas o negócio é o seguinte, a gente começa a lembrar as coisas, dá até tristeza, né? Eu começo a lembrar no que eu fazia, dá muita saudade, né? Muita saudade, pelo amor de Deus. De tudo, me restou aquele cheiro indefinível que todas as escolas do mundo têm. Um cheiro de pão e manteiga misturado a lápis de cera e borracha e a madeira gasta das carteiras anciãs e impregnadas de infância. De tudo, me restou a sensação de infância esquecida, daqueles meninos de beca nos retratos ovais em branco e preto, fisionomias tristes que já morreram, semblantes vagos e distantes de um tempo vago e distante, de fluido e névoa.